Bem, se eu fosse padre estaria muito contente neste momento. Bem, eu espero que todos me consigam ouvir. Sim? Bom, estamos então no interior da antiga igreja, muitas vezes designada como a igreja velha da Senhora da Hora, porque, entretanto, como todos sabemos, foi substituída já século XX pela atual igreja da Senhora da Hora, mas esta é, claro, com transformações, nomeadamente a Torre Cineira, que já é do século XIX. Bom, mas esta é a capela que, no início do século XVI, o Mariante de Matosinhos, Aleixo Fernandes, manda construir, 1514. Isto é interessante porque é mais um dos muitos indícios que nos demonstram a importância que Matosinhos possuía nessa época dos descobrimentos e o peso que os mariantes, os marinheiros de Matosinhos tinham nessa época. É uma história que está muito esquecida. A Câmara de Matosinhos está agora a tentar novamente, enfim, divulgá-la, nomeadamente junto ao grande público, com aquela reconstituição que terão tido a oportunidade alguns de participar, os piratas em Matosinhos, onde chamamos a atenção para o facto de Matosinhos e Lessa terem sido um porto durante a época dos descobrimentos e posteriores, muito ligado às questões da pirataria também, mas da navegação. Bom, mas isto só para vos dizer que se começamos a somar os vários indícios que nós temos espalhados por todo o concelho de Matosinhos, de obras que foram mandadas fazer por mariantes de Matosinhos, percebemos que, de facto, eles nessa altura têm um grande poder económico e não só. E esta igreja é um exemplo disso. Um mariante de Matosinhos que manda aqui construir. Deixem-me também dizer-vos, eu vou deixar esta parte da evolução administrativa mais para o final da nossa visita, quando estivermos no edifício da Junta, mas deixem-me também dizer-vos que, se ainda há bocadinho vos dizia logo no início, que a freguesia só tem 80 anos, então a quem é que pertencia a Senhora da Hora? E a Senhora da Hora pertencia, grande parte da Senhora da Hora pertencia, até aí, pertencia a Matosinhos. Uma parte. Uma outra pertencia a uma outra freguesia grande, que também durante séculos e séculos pertenceu a Matosinhos, mas que desde 1895 passou a pertencer ao Porto, que é Ramalde. Mas uma parte da Senhora da Hora pertencia também a Ramalde. Bom, esta igreja, temos aqui a famosa imagem da Senhora da Hora. Como é evidente, o retábulo e as imagens que podemos hoje observar. E está ali depois ali o Sr. Vereador, que eu não sei se ele depois não querá falar aqui dos anjos, dos cheiros, mas obviamente estas intervenções são posteriores, nomeadamente do século XVIII. O século XVIII, todos sabemos, invade o interior das nossas igrejas. A festa da Senhora da Hora é um feriado móvel, na quinta-feira da Ascensão, que é comemorada 40 dias após a Páscoa, e era então, no momento em que o padre levantava o cálice, que havia essa tradição de dar uma bebida às crianças que as livrariam de uma série de doenças, incluindo da epilepsia. É uma tradição que felizmente terminou, até porque essa prática que nos remete novamente para todo esse mundo pagão, enfim, todo esse mundo muito antigo aqui em torno deste lugar. Bom, mas havia ali pelo menos duas receitas possíveis. Uma que era, enfim, a menos complicada das receitas era dar de beber às crianças um leite que resultava da mistura de leite de 3 vacas, tendo que haver aqui uma relação familiar entre elas, ou seja, a vaca avó, mãe e neta. Não é? Portanto, e isto tem tudo a ver com maternidade. Não é? Mas esta é a menos problemática. O pior era a outra porção, que
que se manteve, é muito combatida no período da Primeira República, os republicanos muito anticlericais, então uma superstição como esta encontram logo aqui um pretexto para atacar as festas da Senhora da Hora. Resultava essa bebida, que era das crianças, de vinho do Porto, que desde logo é mau, mas enfim, podem crer que ainda é o menos mau nesta poção. Ao vinho do Porto juntavam-se os morrões das velas que tinham ardido durante a Semana Santa. E, ainda estamos longe do almoço, cordões umbilicais carbonizados de mulheres chamadas Marias. Dava-se aquilo de ver às crianças, choravam imenso, eu também choraria. Era uma mistura terrível. Bom, a partir da Primeira República e depois é terminantemente proibido e é substituído por uma poção que era preparada na farmácia aqui da Senhora da Hora. Dizem os mais antigos. Portanto, ainda há muita gente hoje viva que tomou essa poção preparada na farmácia, ou então a do leite das vacas. Eu não acredito que ainda haja gente que tenha bebido da outra. Bom, mas dizem os mais antigos da Senhora da Hora que as festas da Senhora da Hora começaram a decair exatamente a partir do momento que foi proibido essa poção. Claro que há muitos outros motivos para o decair das festas da Senhora da Hora. Tem havido um esforço nestes últimos anos, novamente, as festas ressurgirem, mas como é evidente, como todos nós sabemos e muitos de nós ainda se lembram de como eram as festas, pelo menos até os anos 60, é óbvio que as festas da Senhora da Hora hoje não têm nada a ver com, como há pouco vos descrevia, as festas que rivalizavam em número de pessoas com as festas do Senhor de Matosinhos e do Senhor da Pedra. Os relatos do século XIX são incríveis. Dizem que a cidade do Porto despovoava-se a partir de... As gentes do Porto vinham pela rua de Sedufeita até a Ramada Alta, de Ramada Alta ao Carvalhido, e depois chegavam aqui à Senhora da Hora. A cidade do Porto despovoava-se com as gentes que vinham em rusgas até a Senhora da Hora. Nem todos chegavam cá, porque ao longo do percurso ia havendo outras festas. Muitos ficavam logo na Ramada Alta, outros resistiam até ao Carvalhido, onde também havia arraial, e depois, a partir do Carvalhido, ali pelas vielas dos Abraços e ali pelos outros caminhos de Francos, lá cá conseguiam chegar. E depois é aquela velha história, por onde vais para a festa, de onde vens da festa, mas pronto. Mas a chegada do comboio no final do século XIX vai obviamente acabar com essas rusgas ou com as caleches que esgotavam na cidade do Porto. Toda a gente alugava as caleches, quem tinha dinheiro para vir para a Senhora da Hora, e isso é substituído pelos comboios. Comboios que, na altura das festas da Senhora da Hora, faziam várias viagens especiais, portanto, tinham horários fora do normal, e relata-nos o Comércio do Porto e o 1º de Janeiro, os mais antigos jornais da cidade, que, apesar de comboios especiais, mesmo assim eram mais as pessoas que vinham empoleiradas em cima do comboio do que aquelas que iam lá dentro, que já vinham superlotadas. As festas da Senhora da Hora atraíam aqui imensa gente. Muitas coisas contribuíram para a decadência das festas. Por um lado, com a progressiva transformação da Senhora da Hora, iremos falar sobre isso depois, numa zona dormitório, enfim, em torno do Porto, com a forte industrialização que a Senhora da Hora vai sofrer com a chegada do comboio e da Efanor, que vai ocupar o vasto espaço que se abria aqui à frente da capela, agora felizmente novamente a ressurgir, e onde se fazia todo o arraial. Esse espaço vai terminando, vai-se perdendo muito os tradicionais laços de vizinhança, mesmo assim, apesar dos senhorenses serem muito solidários e com instituições muito antigas, mas, acima de tudo, há que dizê-lo com toda a frontalidade, ser vereador, espero que me perdoe, a culpa também não é dele. Não, o que nós vamos assistir principalmente a partir dos anos 20, anos 30, é uma clara municipalização das festas do Senhor de Matosinhos. Ou seja, a Câmara de Matosinhos passa a investir e a assumir cada vez mais as festas do Senhor de Matosinhos e, portanto, acaba por criar aqui uma desvantagem em relação às outras festas e, portanto, a Senhora da Hora não tem a capacidade de concorrer
as comissões de festas da Senhora da Hora não têm a capacidade de concorrer com a Comissão de Festas de Matosinhos, que conta com uma clara intervenção da Câmara de Matosinhos. Isto independentemente de, nomeadamente nos nossos dias, a Câmara apoiar de um modo muito significativo as festas da Senhora da Hora. Eu não sei se o Sr. Vereador quer dizer aqui, já ia se possa alguma coisa, muitas vezes a Câmara não quer dizer, enfim, mas eu digo por ele, entre outras coisas, os feirantes são isentados de pagar qualquer tipo de taxa à Câmara Municipal, reverte a favor da Comissão de Festas. É um apoio importante, muitas vezes nos apercebemos que o município dá, e a cedência de espaços e outras coisas. Mas pronto, não vou falar agora sobre isso, depois se quiserem poderemos ter tempo para falar. A igreja, a capela, foi objeto muito recentemente, nestes últimos anos, de intervenções cuidadas de restauro. Muitas vezes nós olhamos para isto e dizemos, isto estava a precisar de ouro, e se calhar o mais fácil, o mais barato seria chegar aqui com uma latinha de tinta dourada e pintar, e ficava muito bonito. Só que isso não é um restauro, são verdadeiros atentados ao património. Aqui não, tem ao longo destes últimos anos, tem sido objeto de intervenção rigorosa de restauro, retirando à talha os pintes e repintes que foi tendo ao longo dos séculos e devolvendo-lhe muito do seu aspecto original. Claro que em muitos sítios já perdeu o ouro original que cobria a talha dourada, mas não é do que folhas finíssimas de ouro coladas sobre a madeira. E tem aparecido aqui algumas coisas muito interessantes, porque se é verdade que o século XVIII, com a talha dourada, inunda as igrejas, antes disso nós tínhamos já outro tipo de motivos decorativos, nomeadamente as pinturas, muitas vezes nos esquecemos. E, por exemplo, aqui os restauros têm mostrado, vamos ter que nos aproximar todos muito e apertarmos, vão ver aqui vestígios das pinturas originais da igreja, aqui à volta das janelas, e que surgiram agora no âmbito dos restauros. Podem observar. Têm que entrar aqui na Capela Mor. Vamos ver aqui à volta das... Também. Tudo isto estava obviamente pintado e não se observava. Opa. Aqui também, sim, há aqui vestígios de... Mas aqui não está evidente. Nota-se que foi...